A fiscalização ambiental enfrenta desafios únicos, especialmente quando se trata de calcular multas por infrações. Até recentemente, a falta de um critério claro para a valoração dessas multas criava um cenário de incerteza tanto para os fiscais quanto para os infratores. Mas, com a Instrução Normativa do IBAMA número 19, de 2 de junho de 2023, um novo horizonte se abre. Seu objetivo principal é garantir um processo justo e coerente, que respeite o princípio da proporcionalidade. A valoração de multas agora deve levar em conta fatores cruciais, e a gravidade da infração, o impacto ao meio ambiente e a capacidade econômica do infrator. Isso significa que, ao invés de aplicar valores arbitrários, os agentes autuantes têm agora diretrizes claras para basear suas decisões. Num cenário hipotético, onde a preservação ambiental se torna cada vez mais uma prioridade global, as empresas detêm um papel crucial. Uma delas, recentemente, encontrou-se em meio a uma situação desafiadora por não cumprir integralmente com suas obrigações legais ambientais. Especificamente, a empresa foi autuada por não apresentar, dentro dos prazos estipulados, 2 relatórios ambientais essenciais, conforme exigido por sua licença de operação. Esta infração, avaliada sob a legislação ambiental brasileira, ressalta a importância do artigo 60 da Lei 9.605/98. Esta lei estabelece que estabelecimentos ou serviços com potencial poluidor devem operar sob uma licença ambiental apropriada, enfatizando a necessidade de cumprir rigorosamente com todos os itens especificados na licença. A penalidade para tais infrações é severa e variada, refletindo a seriedade com que o Brasil trata a gestão ambiental. Conforme estipulado pelo art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008, inciso 2º, as multas aplicadas podem variar de R$ 500 a impressionantes R$ 10 milhões, dependendo da gravidade das circunstâncias da infração. Quando se trata de proteção ambiental, as penalidades por descumprimento de normas são essenciais para garantir a conformidade e promover a sustentabilidade. Em um caso hipotético, uma empresa enfrenta a realidade desta premissa ao descumprir 2 itens específicos de sua licença de operação. Este descumprimento acarreta não apenas implicações legais, mas também financeiras. A legislação ambiental brasileira estabelece um processo claro de valoração de multas para infrações. Neste contexto, cada item descumprido da licença incide em uma multa mínima de R$ 500. Com 2 itens não atendidos, a multa base se estabelece em R$ 1.000. Este valor base serve como um ponto de partida para a valoração final da multa, que pode aumentar dependendo da gravidade do impacto ambiental e da capacidade econômica do infrator. Na esfera da legislação ambiental, a intenção e as ações do infrator desempenham um papel crucial na determinação da responsabilidade e das consequências de seus atos. A distinção entre conduta dolosa e culposa é fundamental para compreender a natureza das infrações ambientais e as penalidades correspondentes. Ato doloso caracteriza-se pela intenção do agente em causar dano ambiental, demonstrando uma ação deliberada para alcançar um resultado danoso ou assumindo o risco de causar tal dano. Ato culposo ocorre quando o agente causa um dano ambiental por imprudência, negligência ou falta de habilidade, sem a intenção de causar o dano. Para nosso exemplo seria a voluntariedade dolosa, o agente estava ciente da necessidade de apresentar os relatórios e optou intencionalmente por não fazê-lo. Conforme tabela são 15 pontos. Em uma análise detalhada das consequências que as atividades humanas podem ter sobre o meio ambiente, é fundamental reconhecer a variação dos impactos. Estes variam desde potenciais e reduzidos até fracos, moderados e graves, refletindo a diversidade e a complexidade dos danos ambientais que podem ser causados. Potencial, e este nível de impacto aborda ações cujas consequências ainda não são imediatamente visíveis, mas que carregam o risco significativo de danos futuros. Exemplos incluem o armazenamento inseguro de resíduos tóxicos, que pode levar à contaminação do solo e da água subterrânea, e a instalação de fazendas eólicas em rotas migratórias de aves, com potencial para afetar negativamente essas populações. Reduzida, e aqui, os danos são limitados em escopo ou temporários por natureza.
Ações como o descarte de pequenas quantidades de resíduos sólidos ou a limpeza de terrenos com o uso de fogo podem ter impactos locais, mas com possibilidade de recuperação a médio prazo. Fraca, e danos de pequena proporção ou de baixa complexidade e gravidade. Isso pode incluir o corte não autorizado de árvores ou a lixiviação de fertilizantes, que afetam localmente sem causar danos significativos ao ecossistema mais amplo. Moderada, e danos de proporção mediana, evidenciando uma gravidade e complexidade intermediárias. Exemplos podem ser o funcionamento de atividades potencialmente poluidoras sem licença ou a extração moderada de recursos em áreas de conservação, que alteram habitats mais em uma escala controlável. Grave, refere-se a danos de grande magnitude, onde a complexidade e a gravidade são elevadas. A poluição hídrica por efluentes industriais sem tratamento ou a contaminação do solo por derramamento de substâncias oleosas são exemplos claros, afetando extensivamente a qualidade de vida, a biodiversidade e a saúde pública. Para o nosso caso seria classificadas como a potencial, dado que não houve danos ambientais diretos identificados, mas existia a possibilidade de impactos negativos, somando-se 5 pontos. A relação entre o meio ambiente e a saúde pública é indissociável. A qualidade do ar que respiramos, da água que bebemos e do solo que sustenta nossos alimentos define diretamente nosso bem-estar e saúde. Este entendimento é crucial ao avaliar os efeitos dos impactos ambientais, classificados em diferentes níveis de consequência para a saúde pública, não caracterizada, fraca, moderada e significativa, não caracterizada, e em alguns casos, os efeitos de certas atividades humanas no meio ambiente podem não ser imediatamente claros ou significativos para a saúde pública. Por exemplo, a poluição sonora em áreas industriais ou a iluminação excessiva em cidades pode perturbar, mas a extensão do impacto na saúde coletiva permanece incerta ou minimizada. Fraca, quando os danos ambientais limitam o uso de recursos naturais em pequena escala, observamos uma consequência fraca para a saúde pública. O descarte irregular de resíduos domésticos, por exemplo, pode atrair pragas e causar poluição localizada, afetando negativamente a saúde de comunidades locais, mas em uma escala limitada. Moderada, e a categoria moderada reflete restrições mais significativas no uso ou aproveitamento de recursos naturais, com impactos diretos na saúde da população. A contaminação de rios por efluentes industriais ou as emissões de gases tóxicos afetam a qualidade da vida e podem levar a problemas respiratórios e outras condições de saúde entre a população local. Significativa, os impactos mais graves ocorrem quando atividades prejudiciais impedem de forma expressiva o uso de recursos naturais, resultando em consequências diretas e graves para a saúde pública. Derramamentos de óleo em grande escala e desastres químicos são exemplos alarmantes, capazes de causar danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde das populações afetadas, exigindo medidas emergenciais e interdição de áreas. Para o caso em tela, será classificado como a não caracterizadas devido à ausência de impacto direto na saúde pública. Somando 0 pontos conforme tabela. Então teremos voluntariedade dolosa, 15 pontos, consequências ambientais potenciais, 5 pontos e consequências para a saúde pública 0 pontos. Total de 20 pontos. Nível de gravidade A. Na esfera das infrações ambientais, a justiça e a proporcionalidade são princípios fundamentais que orientam a aplicação de multas e sanções. Um dos aspectos mais importantes para assegurar essa justiça é a avaliação da capacidade econômica do infrator, seja pessoa física ou jurídica. Esta avaliação tem o objetivo de dimensionar as penalidades de modo que sejam proporcionais e justas, refletindo a realidade financeira do infrator. A capacidade econômica de uma empresa é cuidadosamente analisada com base em seu capital social ou receita bruta anual. Esta análise categoriza as empresas em diferentes portes, e microempresas, empresas de pequeno, médio e grande porte, com faixas de receita que determinam sua capacidade econômica. A empresa é categorizada como empresa de pequeno porte, com base em seu faturamento anual de 500 mil. Considerando que o tipo infracional usado é o artigo 66 do Decreto 6.514, cuja pena máxima é R$ 10 milhões, utilizaremos o quadro 3.
Para nível de gravidade A, e considerando a capacidade econômica do infrator como uma empresa de pequeno porte, teremos um auto de infração como sendo a multa mínima mais 0,1% a 7% de 10 milhões. Então teremos 500,00 para cada item descumprindo, total de R$ 1.000. Mais 0,1% de 10 milhões,00 que é igual a R$ 10.000. Totalizando R$ 11.000. A Lei 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, é um marco na proteção do meio ambiente no Brasil. Dentro desta legislação, o artigo 15 estabelece uma série de circunstâncias agravantes que desempenham um papel crucial no aumento das penalidades para infrações ambientais. Essas agravantes refletem a gravidade adicional que certos fatores trazem ao ato infracional, servindo como um mecanismo para ajustar a pena de acordo com a severidade da conduta. As agravantes gerais, aplicáveis a uma vasta gama de infrações ambientais, buscam considerar aspectos que intensificam a gravidade da ação. Como é um assunto extenso, faremos um outro vídeo para falar sobre o assunto. São circunstâncias majorantes ou agravantes, quando não constituam ou qualifiquem o tipo infracional, o agente ter cometido a infração ambiental. Primeiro, para obter vantagem pecuniária. Segunda, coagindo outrem para a execução material da infração. Terceira, concorrendo para danos à propriedade alheia. Quarta, atingindo áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso. Quinta, em período de defeso à fauna. Sexta, em domingos ou feriados. Sétima, à noite. Oitava, em épocas de seca ou inundações. Nona, com abuso, maus tratos ou emprego de métodos cruéis no manejo de animais. Décima, mediante fraude ou abuso de confiança. 11ª, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. 12ª, no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. 13ª, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções e 14ª, no exercício de atividades econômicas financiadas direta ou indiretamente por verbas públicas. Faremos um vídeo para falar de cada um destes. Neste caso escolhemos o agravante de abuso do direito de licença, demonstrado pelo descumprimento repetido da exigência de relatórios. Neste caso, conforme legislação vigente, o valor da multa calculada será aumentado em 50%. A Lei 9.605/98, marco na legislação ambiental brasileira, estabelece não apenas as penalidades para infrações ambientais, mas também prevê a possibilidade de aplicação de atenuantes. Essas circunstâncias atenuantes visam garantir uma punição proporcional e justa, levando em consideração fatores que podem diminuir a gravidade do ato ou a culpabilidade do infrator. A aplicação dessas atenuantes é crucial para assegurar a justiça e a proporcionalidade nas punições. Ela permite que o sistema legal considere as circunstâncias individuais de cada caso, promovendo uma abordagem mais humanizada e individualizada da justiça. Este mecanismo é essencial para manter a confiança pública no sistema legal e incentivar a conscientização e responsabilidade ambiental. Também faremos um vídeo específico para este assunto. São circunstâncias atenuantes. Primeiro, baixo grau de instrução ou escolaridade do autuado. Segundo, arrependimento eficaz do autuado, manifestado pela adoção espontânea de medidas de reparação pelos danos ambientais e limitação significativa da degradação ambiental causada. Terceiro, comunicação prévia pelo autuado do perigo iminente de degradação ambiental e quarto, colaboração com a fiscalização ambiental para a elucidação dos fatos, desde que reconhecida pelo agente ambiental. Para o caso consideraremos a colaboração com a fiscalização, indicados pela entrega posterior dos relatórios e esclarecimento dos fatos, ou seja uma redução de 10%. Neste caso teremos 16.500 menos 10%, ficando o valor final da multa de R$ 14.850. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado insights valiosos sobre a valoração de multas ambientais.
Curtir este vídeo é uma forma de mostrar que você valoriza o conteúdo que estamos criando e quer ver mais discussões profundas como esta. E, se você ainda não é inscrito no canal, convidamos você a se juntar à nossa comunidade agora mesmo. Ao se inscrever, você não só apoia nosso trabalho, mas também se mantém atualizado com as últimas informações e insights sobre meio ambiente, sustentabilidade e muito mais. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Sua participação é crucial para construirmos juntos uma consciência ambiental mais forte e um mundo melhor para as futuras gerações. Obrigado por assistir, curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo.